Olá, meu nome é Adriano e nesse vídeo tutorial a gente vai aprender a como organizar suas referências no Zotero e como fazer o backup das suas referências e exportar elas para outros formatos que você desejar. Então eu estou aqui com o Zotero e aqui eu tenho baixado algumas referências, né? Um trabalho de TCC, dois livros cujas informações eu busquei da internet e um livro cujas informações eu mesmo acrescentei. Então, digamos que eu queira, conforme eu vou trabalhando com os roteiros, vou trabalhando com várias disciplinas da universidade, é a tendência que essa lista de referências ela se torne cada vez maiores. Então, é necessário, por exemplo, que eu crie uma organização para que eu possa achar as referências de forma adequada. A forma como a gente faz isso é a partir de pastas e subpastas. Então, na tela do roteiro, ou a tela do meio são as referências, né? A tela à direita são as informações das nossas referências e a tela à esquerda a gente tem a organização das nossas referências. Então aqui, por exemplo, eu tenho um trabalho, eu tenho os livros e eu tenho um PDF. O que eu posso fazer na minha biblioteca é criar pastas, por exemplo, com o título livros. Então eu tenho uma pasta com o título livros e a partir daí eu posso selecionar os meus livros e colocar ele dentro dessa pasta. Observe que na minha biblioteca aparecem todas as referências, mas quando eu clico na pasta livros, vai aparecer só as minhas referências que eu coloquei ali dentro, que são os livros, né? Outra coisa que eu tenho na minha referência são os trabalhos de TCC, no caso, um trabalho de TCC. Então eu posso escrever aqui TCCs, né, e acrescentar essa pasta aqui. O que eu posso fazer é colocar o meu TCC dentro dessa pasta. Então, se eu entrar nessa pasta aqui, vai ter o trabalho de TCC, dessa referência aqui. E outra pasta que eu posso colocar aqui, notas de aulas ou PDFs, né? Que é o caso dessa última arquivo, do último arquivo aqui que eu baixei da internet. Então, vou colocar as notas de aulas nessa pasta aqui. Então aqui eu tenho uma organização melhor sobre os meus trabalhos que eu estou utilizando na durante as minhas pesquisas, certo? Outra coisa que pode acontecer, eu estou trabalhando com uma certa disciplina, ou estou escrevendo meu trabalho de TCC, e meu trabalho de TCC eu estou usando tanto o livro quanto o artigo. Então, digamos que eu estou usando o livro Porco Filósofo e o TCC, Resolução de Problemas Matemáticos, né? E só esses dois aqui. Então são bibliografias diferentes, mas eu quero organizar elas numa mesma pasta. Então eu vou criar uma pasta, né, com o nome do projeto que eu estou pesquisando, e nessa pasta eu posso colocar essas duas referências aqui, tanto a resolução de problemas quanto o livro O Porco Filósofo. E essas duas referências elas vão aparecer aqui. Então observe que as referências elas aparecem em diversas pastas diferentes. Em minha biblioteca vão aparecer todas as referências, né? E elas não são duplicadas, né? No meu sistema do Zotero existe uma só referência aqui, mas ela está organizada em várias pastas. Outra coisa que é interessante a gente saber é como a gente consegue armazenar isso. Por exemplo, se eu começo a trabalhar em um computador e eu preciso trocar de computador, seja pelo computador da universidade ou computador de casa, eu preciso carregar as minhas referências de alguma maneira. Então, a melhor coisa a fazer, primeiro, é você ir em preferências e saber aonde que estão salvos os seus arquivos, né? No caso, se você for em preferências, na aba avançados, né? Tem várias abas aqui, a gente já viu como é que funciona a aba citação. A aba avançados, arquivos e pastas, você vai ver onde que está salvo o meu arquivo, ou seja, os meus arquivos do Zotero. Ele está localizado nesse diretório C users Adriano e Zotero. Então, se eu clicar em exibir editório, ele vai abrir a pasta e vai mostrar como é que está organizado o Zotero. Onde que ficam os arquivos? Aqui na pasta Storage tem os arquivos que foram baixados, né? É claro, esses arquivos aqui, eles ficam numa certa organização que é formada pelo Zotero, né?
Eu não tento entender como é que ele funciona. Mas se eu quiser, por exemplo, usar em outro computador, eu posso simplesmente copiar essa pasta aqui por um pendrive. Posso ver qual que é a propriedade dela, quantos megabytes tem, né? 15 megas, 16 megas, então pequena, né? Copiar ela para um pendrive e carregar para um outro computador. Assim eu posso colocar ela depois no meu computador e eu posso personalizar o caminho do diretório que eu quero. Então, ao invés de do Zotero, eu poderia colocar na pasta documentos, por exemplo, e salvar os meus arquivos ali. Eu não vou fazer isso, vou manter isso aqui. Outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, é se eu quero usar apenas algumas referências. No meu projeto, eu quero usar as referências, por exemplo, só do projeto e não todas as da minha biblioteca. Então eu posso ir na pasta, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção de exportar a coleção, né? Então eu vou estar exportando essa coleção aqui da forma que eu posso baixar, por exemplo, no Zotero. Digamos que eu quero compartilhar com um colega ou com um professor que também usa o Zotero. Então eu posso exportar só a pasta projetos, então não vou exportar os outros livros aqui, e eu posso escolher alguma opção de exportação, né? Então a exportação padrão é exportar na forma de Zotero, posso mandar arquivos também, né? Como é que fica isso? Eu dou OK, eu escolho uma pasta, vou dar um nome, e no caso já tem o nome projetos aqui e vou salvar. Se eu for na minha pasta documentos, onde eu salvei esse arquivo, eu vou ver que tem uma pasta projetos. E essa pasta projeto tem um arquivo que é a organização do Zotero de projeto e tem uma pasta chamada files que tem os arquivos que eu baixei. Por exemplo, aquele PDF, né, de notas de aula. Aquele PDF, no caso do TCC, certo? Outro jeito, o Zotero também permite fazer a exportação de outras formas dos meus arquivos. Por exemplo, eu vou lá em exportar a minha coleção e eu posso exportar, por exemplo, para o Bibitec. Se eu quero criar um arquivo de configuração para referências que eu vou usar no LaTeX, que é um outro editor de trabalhos acadêmicos. Ou ainda eu posso exportar, por exemplo, para um arquivo que é compatível com o EndNote, né, XML, que também é um outro gerenciador, é uma outra forma de a gente fazer o gerenciamento de nossas referências.